Bem, senhoras e senhores, muitos de vocês sabem que Jurassic Park, um dos meus filmes favoritos de toda a história, é baseado num livro de mesmo nome, escrito por Michael Crichton. No nosso especial sobre Jurassic Park, a gente fala bastante a respeito dele, a gente fala bastante a respeito do livro e do filme também. Convido a todos a assistir o nosso especial falando sobre o primeiro filme de Jurassic Park, onde a gente cobre absolutamente toda a história desse maravilhoso filme, que é tão boa quanto um pop filme. Mas a história do livro é muito diferente da história do filme, e neste vídeo vamos listar 27 diferenças entre filme e livro. Um videozinho de curiosidades bem interessantes aqui pra vocês verem que muita coisa diferente mesmo. Número 1. O livro é mais 18, portanto ele é muito mais violento. E na verdade, ele tem a violência e o creepy, o gore e o horror mesmo como um dos seus temas. Diferente do filme, que flerta com o terror de vez em quando e que ele tenta agradar todos os públicos por ser muito caro, né? Principalmente pra época, era um investimento muito grande. Ele tinha que agradar todos os públicos. Então o filme é bem mais tranquilo. É um filme PG-13. Adolescente pode assistir, e o filme também é muito famoso entre as crianças. Por mais que muitas tenham medo e tudo mais, principalmente na época, né? As pessoas tinham medo mesmo com a versão do cinema, porque aquilo lá era muito novo e tudo mais. Mas, mesmo assim, toda a violência gráfica, toda a vibe de terror não se compara com o que temos no livro. No livro a gente praticamente tem The Walking Dead com dinossauro. É uma ficção científica bem hard, que vai bem a fundo nos termos científicos dela, em trazer pra realidade, em ser realista, puxar coisas reais e mesclar com o fantasioso, e é tão mais grotesco, é tão mais gore, mais adulto, que não tem nem comparação, sabe? É realmente... Jurassic Park é meio que uma ficção científica de terror, tá ligado? É basicamente isso. Segundo, o arco do Alan Grant de odiar crianças do filme, ele foi totalmente inventado pro filme, pra que ele tenha esse arco de crescimento ao longo da história, de começar sendo esse cara carrancudo que não gosta de criança e tudo mais, e aí ao longo do filme, conforme ele passa vários perrengues com essas crianças e tenta mantê-las vivas, no processo ele vai se apegando a essas crianças. É um trope narrativo muito eficiente e tudo mais. Mas isso não existe no livro. No livro, o Alan realmente se dá bem com crianças logo de início, e ele tem todo esse arco em que ele cuida da Lexi e do Tim, mas é bem diferente, porque ele já tem afinidade com crianças, sabe? E ele já se dá bem com eles logo de cara. Terceiro, a Lexi do livro tem entre 8 e 9 anos de idade. A Lexi do livro é muito mais jovem. No filme a gente tem aquela menina super carismática e tudo mais, que é mais velha que o Tim e que assume diversos momentos de protagonismo ali no meio da trama, como por exemplo, quando eles estão na sala de controle e ela opera as máquinas. No livro, pra começar, o Tim que faz praticamente todas essas coisas que a Lex faz ao longo do filme. E no livro também, ela é muito mais nova. Ela tem entre 8 e 9 anos. Ela é muito jovenzinha e ela é extremamente irritante também. Isso, de fato, é um ponto muito positivo do livro, eles terem trazido ela maior, né? Mais velha até que o próprio Tim. Mas pro drama, pros momentos de tensão, pras cenas de terror mesmo, é muito interessante você ter essa perspectiva de uma criança naquele contexto, porque realmente deixa muito mais assustador as coisas. E acontece muita coisa muito pesada com ela, então é bem assustador você ver as coisas acontecendo com uma criança tão novinha assim no Jurassic Park. Então, de fato, funcionam ambas as versões da Lex. Quarta curiosidade: o John Hammond do livro é um crápula. Ele é um completo desgraçado, diferentemente daquele velhinho doce e sonhador que a gente tem sendo retratado no filme. No livro, o John Hammond, ele é o grande vilão do bagulho. Além dos dinossauros na ilha, é claro, mas ele é a crítica do livro. O livro é muito incisivo e muito eficiente na crítica que ele quer fazer ao capitalismo, ao desejo de enriquecimento dos bilionários que não tem fim, que passa por cima de tudo e todos. E no livro, o John Hammond é essa figura. Ele é muito mais autoritário, muito mais chiliquento, muito mais desprezível, e ele é de fato a figura mais odiável do livro inteiro. Dá o piti toda hora, ele é autoritário toda hora, ele briga com todo mundo toda hora. Ele é um velho insuportável. E é uma visão mais realista do que é o cara tão rico como aquele, sabe? E geralmente os caras muito ricos são muito pau no cu mesmo, sabe? Na vida real. Vivem uma realidade completamente diferente da nossa, e em grande parte das vezes sendo os causadores desses problemas
problemas que nos acometem na sociedade, tá ligado? E basicamente o livro, ele vai fundo nessa crítica. O filme também faz isso, mas de maneira muito sutil. Mas o livro vai muito a fundo nessa crítica ao capitalismo, ao liberalismo e a essa ganância desenfreada. E o personagem do Hammond é muito mais realista nesse quesito, embora o do filme seja muito mais carismático, o velhinho sonhador e tudo mais. Ele é muito tragável, ele é muito querido, né? E o ator também é muito bom. Mas no livro, de fato, ele é pintado como o vilãozaço do bagulho. A cena do Triceratops doente não existe no livro. Na verdade, ela existe no livro e ela é até bem parecida, mas não é um Triceratops que está ali. É, na verdade, um estegossauro, que no filme não aparece em nenhum momento. Há 2 tiranossauros no parque. Pois é, no livro, meus amigos, temos 2 tiranossauros na Ilha Nublar no momento em que acontecem os eventos do parque. A Rex, que é aquela que vocês já conhecem, e um tiranossauro mais jovem, que ainda não chegou na fase adulta e que não se mete muito com a Rex quase em momento nenhum. Ele, na verdade, tem medo dela por ela ser muito maior. Então a gente tem 2 tiranossauros no livro, em vez de um só. A morte do Dennis Nedry no filme é uma das melhores cenas do filme, né? É muito legal toda aquela sequência do Dilophosauro, né? Do Dilophosauro atacando o Dennis Nedry, matando ele e tudo mais. É bem legal a cena, muito bem feita. Mas no livro essa tá entre uma das cenas mais gore e graficamente mais impressionantes do livro, né? Porque o jeito que o Dennis morre no livro é assustador. Também morre por um Dilophosauro, mas o Dilophosauro não tem aquela vela em torno do pescoço, que é uma convenção. O Dilophosauro do livro é bem maior, bem mais alto. E eu não sei se é porque o Dilophosauro do filme era um filhote ainda, ou se os Dilophosauros do filme realmente só atingem aquele tamanho. Mas o bicho, o Dilophosauro no livro e o Dilophosauro da vida real, né, que viveu, o fóssil, né, é um bicho muito maior. E também é um bicho muito maior nessa cena onde acontece a morte do Dennis Nedry, que é muito, muito cabulosa. Acontece tudo muito parecido, mas aqui o que para o carro do Dennis não é um acidente. Ele para diante de um bloqueio de concreto que tinha ali e que ele não sabia que havia. Ele sente que ele errou o caminho pra doca e tudo mais. Então ele desce do carro pra ver o que tá acontecendo. Aquela chuvaiada do caralho, ele atravessa o concreto pra ver o que é, e quando ele tá voltando, ele se depara com o Dilophosauro, que é muito grande e tudo mais. E aí o Dilophosauro atira veneno nele, e como a gente tá meio que na pele dele, o livro é narrado em terceira pessoa, mas a gente se sente na pele dele por causa da riqueza de detalhes e do que ele tá sentindo. A gente tem acesso ao que ele tá sentindo naquele momento. Então você vê ele morrendo pela visão dele, tá ligado? O que ele tá sentindo. Ele levando a cusparada de veneno nos olhos e ficando cego ali no ato. Então ele começa a só sentir as coisas. O que também nos coloca no lugar do leitor, porque o leitor não vê nada também, né? Ele só tá lendo as descrições, do mesmo jeito que o Nedry tá ouvindo o que tá acontecendo ao seu redor e sentindo também. Ele sente as entranhas dele indo parar nas mãos dele, escorregando quentes no meio daquela noite fria. Ele cai no pé do dinossauro, depois ele sente o dinossauro abocanhando a cabeça dele, levantando ele. É muito assustador, ele morre ali. É bem assustador, bem assustador. Essa cena é uma das cenas mais incríveis do livro. O Ian Malcolm no livro é muito, muito mais ácido do que ele já é no filme. No filme a gente tem aquela personalidade, né, daquele cara que ele não acredita no parque, ele é um crítico do que eles estão fazendo ali, e ele é um dos maiores pesadelos do John Hammond, tanto que no livro eles colocam o Malcolm vestido todo de preto e o Hammond vestido todo de branco. No livro o Malcolm é bem mais ácido, bem mais incisivo em suas críticas, e a gente tem muito mais momentos daqueles onde o Malcolm demonstra os seus conhecimentos sobre a teoria do caos. Então você tem ali todo um discorrimento sobre o que é a teoria do caos de maneira mais detalhada e mais vezes acontecendo na tela, o que é muito irado. Eu gosto de todos os momentos em que ele fala da teoria do caos, eu gosto da teoria do caos de fato, e ele tem diversas oportunidades para falar da teoria do caos e como tudo ali naquela ilha tende ao caos e tudo mais, e como ele tem certeza do que vai acontecer ali. Ele é um personagem muito irado, é basicamente aquela mesma personalidade que a gente viu no filme, só que mais um pouco. Ele é meu personagem favorito, tanto do filme quanto do livro, e eu gosto demais da atuação dele no livro. Se no filme a gente tem ali aquelas frases de efeito dele, aqueles momentos dele, onde ele dá aqueles monólogos e tudo mais, no livro a gente tem isso 10 vezes mais. Ele tem muito mais atuação, e ele é muito esse lado mais frio da parada e pessimista também. E o Alan Grant no livro, ele tem uma barbona, né? Ele é bem diferente daquele visual meio Indiana Jones que eles deram, aquele olhar meio galã que o Sam Neill deu pra
ele. Isso é uma coisa do filme, um ótimo ator que interpretou muito bem o personagem. Mas no livro, o Alan Grant é um cara barbudão e ele tem uma aparência mais rústica. Isso tudo porque ele é baseado no Jack Horner. O Michael Crichton se inspirou no Jack Horner, que é um paleontólogo da vida real, pra escrever o Alan Grant. E é engraçado que o Jack Horner mais tarde se tornou consultor dos filmes também, então isso é bem interessante. Vocês lembram da sequência inicial do filme? O jeito que o filme começa, com aquele manejo que eles estão fazendo ali, cercado e tudo mais, transportando um Velociraptor dentro de um cercado e tudo mais, e aí um trabalhador é atacado, e aí você já corta e o filme segue. Essa é a cena que abre o filme do Jurassic Park, né? Pois é, no livro, a primeira cena do livro é basicamente a sequência do que a gente tem acontecendo no filme. No livro não tem aquela cena, mas tem o que é a sequência imediata daquilo. Começa ali na Costa Rica, numa noite chuvosa, e você tem um hospital ali na beira da praia. A médica que tava de plantão ali naquele hospital é quem a gente acompanha, e aí a gente vê pelos olhos dela um helicóptero vindo do meio do nada, no meio da chuva, trazendo esse cara que tava seriamente ferido, e as feridas são extremamente misteriosas. E aí os caras chegam lá falando que ele sofreu um acidente de trabalho por causa de uma retroescavadeira e tudo mais, só que ela vê claramente ali que aquilo ali é um ataque de animal, e ela fica intrigada e tudo mais, e o cara tá passando muito mal, ele tá num estado muito ruim, é bem gore inclusive, começa a cuspir sangue, sentir muita dor por causa da saliva do Raptor, que induz mais dor ainda, e tem um cheiro de morte emanando do cara, sabe? E aí o cara morre ali, eles recolhem o corpo, ela tira uma foto pra depois dar uma examinada melhor a respeito desse caso estranho, só que eles roubam a máquina fotográfica dela antes de irem também, e aí ela fica encucada nos dias que se passam a este acontecimento, tá ligado? Tipo, o que diabos aconteceu aqui? É bem irado. E aí a gente já entra na próxima curiosidade, que é ainda no início do livro, depois que essa mulher fica encucada, os dias vão se passando e ela começa a ir atrás de relatos a respeito de tentar entender que tipo de animal pode ter feito isso com ele, sabe? O que pode ter acontecido ali? E ela começa a ouvir uns relatos estranhos que começam a acontecer na região de crianças aparecendo com feridas no corpo durante a manhã, depois de dormirem, muitas vezes crianças muito novas. E aí o pessoal tá criando muita lenda urbana em volta, muita superstição, sabe? O negócio é até meio místico, assim, as explicações que os regionais dão pra esses eventos. E acontece que tem uma maternidade naquele mesmo hospital, sabe? E numa bela noite, uma mulher dá à luz. Inclusive, a doutora que tava encucada com isso fala a respeito dessas paradas todas que estão acontecendo. E ela cita a palavra Raptor, que foi uma das palavras que o trabalhador, antes de morrer, disse. Que na linguagem regional ali também se refere a um sequestrador de crianças. É tipo uma lenda urbana ali do lugar. E aí a parteira ali que tá conversando com ela fala: isso aí atrai mau agouro. Não é bom a gente falar a respeito dessas coisas num dia em que tá nascendo uma criança. E aí a criança nasce, e mais tarde, quando ela tá na maternidade, elas entram, a parteira e a doutora entram dentro da maternidade pra checar o neném e tudo mais. E meus amigos, quando elas entram contra a luz assim, você vê ali bem nas sombras 3 compsognaths, daqueles dinossaurozinhos pequenos, arrancando pedaço da cara de um bebê logo no início, e aí corta a cena. É muito pesado, eu acho essa cena muito absurda, muito assustadora. E é um bom jeito de te prender logo no início do livro também, tipo, o que tá acontecendo aqui. E também, vocês lembram daquela cena do início do segundo filme, a cena onde a menininha é atacada por vários compsognaths, e os pais dela atracam o iate deles ali na praia da Ilha Sorna, e aí acontece tudo aquilo? Pois é, acontece essa cena no primeiro livro, o que é extremamente interessante. Mas no livro é um só compsognato que ataca ela, que dá uma mordida nela. Depois que ela é tratada, ela desenha o animal, e aí vai um biólogo na área onde aconteceu o negócio, que não é na Ilha Sorna, é na Costa Rica mesmo, é no continente. Não é nas ilhas, esse ataque acontece no continente. E aí vai um biólogo lá e checa a área, e ele acaba encontrando um macaco carregando um cadáver desses bichos. Ele pega e começa a estudar essa amostra, sem saber se é um dinossauro, o que é isso. Eles ainda estão tentando entender o que é aquilo, sabe? Sem cogitar que poderia ser um dinossauro ainda. O livro ele vai te introduzindo a esse mundo muito de leve, antes de revelar mesmo a ideia dele, que é o Parque dos Dinossauros. Sem falar que já antes de você aprender o que é o parque, toda essa ideia da contenção de dinossauros, de fazer um parque de dinossauro, um parque temático, um zoológico de dinossauro, antes de você descobrir isso, você já sabe que os caras meio que fracassaram, né? Porque os dinossauros estão
no continente, né? Os dinossauros estão atacando no continente. E aí, ao longo do livro, conforme a gente é apresentado ao parque e tudo mais, você tem toda essa questão da segurança e o pessoal lá já sabe o que aconteceu com a menininha, já rolava a hipótese de ser um dinossauro que atacou a menina. E aí tem toda essa questão de tipo, mano, esses dinossauros estão escapando da ilha. E aí durante um certo momento, um dado momento ali, antes de acontecer todos os eventos ali da escapada dos dinossauros, do T-Rex saindo da cerca, quando anoitece e falta energia. Pois é, antes disso, quando eles ainda estão passeando pelo parque com os carros elétricos, eles avistam a doca de um planalto onde eles estão passando com os carros, eles avistam a doca, onde atracam os navios que trazem e levam os suprimentos. E quando eles olham pros navios ao longe, primeiro é Alex que vê isso, depois o resto vê também, eles conseguem ver formas de dinossauros pequenininhos andando pelo casco do navio. E aí, meus amigos, não eram só compsognaths, era um bicho muito maior, ainda muito pequeno, mas muito maior. Eram filhotes de Velociraptor. Vocês lembram que no filme acontece de o Alan achar ovo de Velociraptor no meio da floresta, comprovando que a vida encontra o meio, comprovando que eles estão se reproduzindo e tudo mais. Pois é, meus amigos, esse é o momento que mostra que, primeiro, eles estão se reproduzindo. Segundo, eles estão na doca, no navio que tá indo pro continente, meus amigos. E aí tem todo esse rolê de eles perderem as comunicações, porque a energia acaba logo em seguida, e eles não podem contatar o navio pro navio parar e voltar, tá ligado? Então tem esse senso de urgência todo no livro, né? Porque eles têm que voltar pro centro de visitantes o mais rápido possível pra falar pro resto do pessoal que tem Velociraptor dentro do navio e ele tá indo em direção ao continente. Então tem todo esse senso de urgência que dá mais ansiedade ainda pro leitor. Mais tarde, no final do livro, também é dito o porquê que os dinossauros entraram dentro do navio e por que eles vão pro continente, por que eles desejam ir pro continente. E a verdade é que eles estão, assim como as aves, isso é um paralelo que eles tentam traçar com as aves modernas, que tem um parentesco muito grande com os dinossauros, e eles alegam que os Velociraptors estão migrando, estão ansiando pela migração, eles estão migrando pro continente, tá ligado? Assim como uma revoada de patos, assim como vários pássaros migram e depois voltam pra terra natal. É basicamente esse o comportamento que motivou os dinossauros a entrarem no barco e quererem zarpar da ilha, tá ligado? E isso também demonstra a extrema inteligência dos Velociraptor, que no livro é ainda mais assustador. Uma das cenas mais legais que se tem no livro e que foram cortadas do filme é a cena do T-Rex nadando. Porque o que acontece, né? Depois que acaba a energia e aí passa toda a noite, em toda aquela cena do T-Rex memorável, o Tim, Alex e o Alan, eles estão tentando voltar pro centro de visitantes, que fica bem longe de onde eles pararam com o carro e rolou todo um incidente. E agora, sem energia e a cerca sem funcionamento, eles conseguem passar de um cercado pro outro, eles conseguem transitar pelos cercados e tudo mais. Mas o problema é que não só eles conseguem transitar pelos cercados, o T-Rex também começa a destruir as cercas e entrar dentro do cercado dos outros dinossauros para comer os outros dinossauros. E nisso ele entra em um dos cercados dos hadrossauros, onde há um lago, né, uma represa ali, que dá num rio, é uma represa que dá num rio, que leva na direção do centro de visitantes. E então o Alan, Alex e o Tim têm essa ideia de ir pela água, né, navegando, porque aí seria mais difícil dos dinossauros alcançarem eles se eles estivessem no meio da água. Então eles decidem pegar um bote, tava ali dentro de uma instalaçãozinha de manutenção perto do lago, e eles decidem entrar dentro da represa e remarem pra longe dali. Nisso, o T-Rex, que entrou no mesmo cercado e caçou um dinossauro antes, tá ali bem dormindinho na margem da represa. Ele tá dormindo ao lado da carcaça do dinossauro que ele matou. Então, o Alan e as crianças têm que passar pertinho do dinossauro, o que é muito tenso, é muito legal. E então eles passam perto ali do dino enquanto ele tá dormindo, pegam o bote e saem vazado. Mas o que acontece? Enquanto eles estão se distanciando, eles acabam fazendo barulho, e aí o tiranossauro acorda e vai atrás deles. E é quando a gente tem um momento em que o T-Rex simplesmente começa a entrar dentro d'água pra perseguir eles, e ele começa a nadar. Tem uma cena do T-Rex nadando atrás dos caras. É uma cena irada, super tensa, e o T-Rex chega muito perto do bote. A única coisa que para o T-Rex é o fato de que o Júnior, o T-Rex menor, tinha chegado lá na carcaça que ele deixou pra trás. E tava começando a comer a carcaça, querendo roubar a carne do outro. O Tiranossauro maior vê aquilo acontecendo e volta pra correr atrás do menor. Ele sai correndo atrás do menor. E é isso que salva eles. Mas se não fosse isso, se não fosse o Tiranossauro menor, eles teriam morrido
ali mesmo. Outra coisa que também acontece no livro é a aparição do aviário, né, que só vai aparecer no terceiro filme da franquia, mas aqui você já tem o aviário e ele aparece, você tem uma cena lá, uma sequência ali com os répteis voadores, né, com os pterossauros e tudo mais, é uma cena bem legal que os pterossauros começam a atacar eles, né, eles escapam por pouco. É bem legal. O Dr. Wu tem muito mais importância no livro. Tem esse detalhe, né? Porque o Dr. Wu nos filmes só foi ganhar importância como esse geneticista mestre, né? Meio que a cabeça da operação toda genética ali do Jurassic Park, lá no Jurassic World e tudo mais. No livro do Jurassic Park, ele já é esse cara desde o primeiro. Esse cara super ambicioso, esse cara extremamente metódico e perfeccionista com o que ele está criando ali, com essa síndrome meio que de Deus ali. Ele já era aquele cara no livro. E também tem o fato de que ele morre, né? Já no primeiro livro, ele vai de base, ele é morto por um Velociraptor, lá naquela cena do final do filme, onde acontecem os ataques dos Velociraptors e tudo mais. E outro personagem que não morre, e que na verdade é muito diferente do que ele é representado no filme, é o Gennaro. Lembra do advogado que morre sentado na privada? Uma das mortes mais icônicas do filme e tudo mais? Pois é, aquela morte foi toda criada para o filme, e a personalidade do Gennaro sendo esse cara mais ganancioso e tudo mais, ele é um pouco disso, né, porque ele representa os investidores, ele é o advogado, mas ele é muito mais humanizado. Eu acho que esse antagonismo da ganância vai muito mais pro Hammond. O Gennaro, ele tem aparência muito diferente. No filme ele é um cara magrelo, né, e calvo, e no livro ele é fortão. Ele é bem menos desprezível, porque ele começa se encantando com o lugar e ele vai percebendo o quanto que aquele lugar tá errado ao longo dos acontecimentos do livro, então é muito interessante. Agora, um personagem que meio que substitui algumas tramas do Gennaro, que a gente tem do Gennaro no livro, que foi completamente cortado do filme, portanto, o Gennaro que recebeu essas tramas, é o Ed Regis, que é basicamente o cara do marketing do Parks. E ele, na verdade, foi reduzido, e ele fica muito furioso por isso, a meio que uma babá, um mordomo do parque, fazendo tudo que o Hammond pede, coisas que, tipo, nem tem a ver com a expertise dele, com a formação dele, que é em marketing e tudo mais. Então ele cuida das crianças, igual o Gennaro fez, ele cuida da recepção dos visitantes, de explicar tudo pras pessoas que estão vindo inspecionar o parque e tudo mais. É basicamente isso que ele faz. E a personalidade dele é meio que a personalidade que o Gennaro tem no filme. E na cena do T-Rex, onde rola toda aquela grande cena do T-Rex, é o Ed Regis que abandona as crianças no carro sozinha, sabe? Ele que sai correndo ali no meio da chuva e deixa as crianças sozinhas dentro do carro. Depois a gente encontra ele e ele é morto também, só que ele é morto de uma maneira muito diferente. Ele não morre igual morre o Gennaro lá dentro do banheiro e tudo mais. Ele morre por um tiranossauro, mas não é pelo tiranossauro que a gente conhece. Ele morre pelas mãos do tiranossauro menor, que fica brincando com ele, e ele acaba morrendo ali. E aí a gente tem uma outra trama muito interessante, que é a trama do Ian Malcolm se ferindo, né? Vocês lembram que no filme o Ian se fere ali na grande cena do T-Rex, e aí ele fica debilitado pro resto do filme e tudo mais. No livro ele também se fere, só que é uma ferida muito pior na perna, sabe? É uma ferida muito pior, sabe? É um negócio muito mais letal. O T-Rex morde a perna dele e atira ele pra longe. É bem mais letal e as consequências também são bem mais letais. A começar pelo fato de que começa a infeccionar, e aí o resgate não vem, sabe? Eles passam a noite inteira ali com ele com a ferida infeccionada e só piorando, só piorando, só piorando, a carne necrosando, e aí eles começam a dar morfina pra ele começa a delirar, começa até a ficar um cheiro estranho no quarto onde ele fica muito debilitado, de modo a, tipo, chega ali no finalzinho e ele tá tão debilitado que você pensa, esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer, ele não vai sobreviver. E é legal que o livro também sabe disso e ele brinca com isso. Porque no final ele deixa em aberto se o Ian Malcolm morreu ou sobreviveu. Porque são vários helicópteros que salvam ele. E o Alan, a Ellie e o Gennaro estão em outro lugar. E o pessoal que estava dentro das instalações estavam dentro das instalações, enquanto o Alan estava em outro lugar no momento do resgate. Então vai um helicóptero para onde o Alan tá e vai um helicóptero para as instalações e tudo mais. Então tudo que eles veem é um helicóptero passando ali e eles perguntam de longe, né? E o Ian Malcolm, cadê ele, mano? E ele não responde, ele só faz uma cara meio de pesar e tudo mais, e o livro deixa em aberto se o Ian morreu ou não morreu. Na verdade, ele dá a entender que o Ian morreu. Só que no segundo livro, ele é o protagonista do livro. Então aí você... Eita! É um plot twist muito louco, né? Ele dá a entender muito que o Ian morreu. É muito interessante. Eu acho que eles podiam fazer algo assim no filme também. Só que é muito pesado, né? Ele convalescendo ali, todo infeccionado, com a ferida infeccionada e tal. Dopadão de morfina. Seria bem mais pesado.
Mas seria interessante esse negócio de dar a entender que ele morreu pra no segundo filme ele voltar. Porque quando eu li, eu achei que ele morreu mesmo. Pensei, porra, diferente do que acontece no filme, aqui ele morre, né? Porque deu todas as pistas de que, porra, não tem como sobreviver a isso. Só que aí no segundo livro ele é o protagonista, sabe? E aí já abre o livro mostrando ele. É bem interessante, é bem interessante. A outra coisa a ver a respeito do final é que no final, diferentemente daquela cena maravilhosa deles voando ao pôr do sol no helicóptero e indo embora da ilha, a cena final do livro é bem mais impactante do que isso, bem mais dramática, porque o exército americano fica sabendo de tudo que tá acontecendo. O exército americano fica sabendo do risco que é se esses dinossauros chegarem no continente. E aí o exército chega lá, é o exército quem vai salvar o pessoal que tá preso na ilha. E eles chegam com armamento pesado, com bomba pra bombardear a ilha dos dinossauros, mano. Então o Jurassic Park, no livro, ele é bombardeado no final. Então termina com os caras indo embora de helicóptero e ir atrás explodindo tudo, mano. A ilha é toda bombardeada junto com os dinossauros que estavam lá. É mó triste, mano, os dinossaurinhos, mano, viver a vida deles. E aí do nada eles morrem praticamente do mesmo jeito que eles morreram na Era Mesozoica, com fogo vindo do céu, sabe? É bem interessante. Foda, bem pesado também esse final. E falando sobre os dinossauros, no livro não tem Brachiosauro. Lembra da primeira cena icônica em que mostra o Brachiosauro e você vê que a mágica tá acontecendo ali na sua frente e tudo mais? É a primeira vez que um dinossauro aparece na tela em 3D daquele jeito realista e tudo mais. No livro aparece um pescoçudo logo de cara, mas não é só um e também não é um Brachiosauro, é um dinossauro menor, é o Apatossauro. Não tem Brachiosauro na Ilha Nublar quando eles estão lá. O que é uma pena, né? O Brachiosauro realmente tem muito mais apelo, é muito maior do que o Apatossauro, que também é lindo. Mas, né, nunca será, nunca será. Outra coisa que é criada pro filme é aquela cena final, né, do filme, onde o T-Rex invade ali o centro de visitantes e mata os Velociraptors e dá aquele rugido icônico enquanto a faixinha do Jurassic Park tá caindo. Pois é, aquilo tudo é uma criação do filme, porque o Spielberg queria que terminasse com uma cena cachapante, que fechasse com uma cena com o take aberto do Tiranossauro, que é muito legal, né? A cena ficou muito icônica. Outra cena que não existe no filme é a cena da cerca elétrica, né? A cerca elétrica que ativa e o Tim leva um choque quase mortal ali e sai voando da cerca. Essa cena é muito foda, é uma das melhores cenas do filme, mas ela não existe no livro. Tanto que quem liga a cerca elétrica no livro é o próprio Tim. Ele que liga a força do parque na sala de controle, enquanto um monte de Velociraptor tá tentando entrar em um dos quartos por meio de umas grades que ficam em cima assim. E essas grades são eletrificadas, né? E aí ele liga bem na hora as grades e afugenta os Velociraptors pra onde eles levam um choque. Outra coisa, vocês lembram daquela cena do Jurassic World Dominion? É, sofrito filme, onde você vê o Owen carregando a filhote da Blue, né? A filhote de Velociraptor numa mochilinha, tá ligado? E até engraçado, né? Eles colocam uma mordaça nela e tudo mais, é até engraçadinho. Essa cena existe no primeiro filme. Enquanto o Alan e os meninos estão fora, tentando voltar pro centro de controle, o Alan se depara com um Velociraptor filhote e ele, sem querer, acaba tranquilizando, usando o tranquilizante no Velociraptor filhote. Ele usa uma dose cavalar lá, que pode até acabar matando ele acidentalmente e tudo mais. Mas ele decide pegar o Velociraptor filhote e levar com eles pra dentro do centro de controle, porque ele tinha que demonstrar, ele precisava de uma prova cabal de que os Velociraptors de fato estão se reproduzindo no meio da floresta, de que eles, mesmo sendo fêmeas, conseguiram se reproduzir pela ilha toda. Então ele leva na mochilinha mesmo um filhote de Velociraptor, assim como o Owen faz no Dominion. Agora, pra finalizar, temos a cena da morte do John Hammond, né? Lembra que eu disse que ele é um crápula, que ele é o cara mais odiável de todo o livro. Ele acaba morrendo, e ele morre de uma maneira muito deliciosa, sabe? É muito da hora a morte dele, é muito assustadora também, mas é muito da hora, porque, a começar, ele morre porque ele cai e se machuca. Cai de uma ladeira e ele vai pra dentro da floresta. Depois que rola todo o rolê dos Velociraptors e tudo mais, que eles voltam a energia, os Velociraptors vão embora. Ele tá andando na direção do bangalô dele, as instalações particulares dele, e aí ele ouve um barulho estranho. E ele pensa, porra, isso é um barulho de um dinossauro. Ele ouve de novo. E, pô, esse é o barulho do T-Rex, mano. E ele ouve de novo, mais alto ainda, e ele assusta. E aí ele acaba saindo correndo no meio do nada, sabe? E tropeça e cai e sai rolando ladeira abaixo. Igual aquela cena daquele caçador lá do segundo filme. Lembra?
que ele tropeça e sai rolando na floresta, é basicamente aquilo ali. O filme tentou adaptar esse momento do John Hammond com aquele caçador lá. E aí o que acontece? Aquele rugido, na verdade, era falso, sabe? Quem emitiu aquele rugido foi o próprio Tim, o próprio neto dele, na sala de controle do parque, porque ele que fez a energia voltar e ele tava comandando algumas coisas lá dentro da sala. E como tinha muito pouca gente, porque tinha um monte de gente cuidando de um monte de coisa, eles estavam meio que brincando ali com os sons de dinossauros que eram coisa do entretenimento do parque. Então eles estavam brincando com o rugido do T-Rex, sem saber que esse rugido, esse áudio que eles tocavam, estava sendo tocado lá fora no parque. E aí o John assusta com o T-Rex, sai correndo e cai ladeira abaixo, e ele se machuca muito e não consegue levantar. Nisso, os Compsognathus veem nele uma presa fácil, né? Porque é o velhinho machucado, não consegue mais subir, e eles matam ele. Ele é morto pelos Compsognathus, mano, que não mata ninguém, eles só matam o que eles julgam que é mais fraco que eles. Então, pra vocês verem que é uma cena super humilhante, e ele começa a delirar, porque a mordida dos Comps tem uma substância que causa muita dor, mas que depois te amortece, que você fica lerdo e tudo mais, você começa a ficar anestesiado. É um veneno que vai te deixando grog, te deixando lento até você morrer. Então você vai acompanhando os pensamentos dele, e ele até no final falando: da próxima vez vai dar tudo certo, da próxima vez não cometerei os mesmos erros. E ele todo egoístão até o final, tá ligado? Falando mal das pessoas que ele chamou pro parque, falando que ele não vai cometer o mesmo erro, vai chamar pessoas melhores e tudo mais, e ele morrendo enquanto isso, tá ligado? E essas são algumas diferenças que temos do livro pro filme de Jurassic Park, né? Obviamente que cada uma dessas obras tem a sua abordagem e cada uma dessas obras é um fenômeno ao seu modo. Como eu disse, Jurassic Park é um dos meus filmes favoritos e o livro do Jurassic Park também é um dos meus livros favoritos. Eu não sei nem te dizer qual é melhor que o outro, por mais que sejam duas abordagens diferentes e que um crie coisas novas e não adapte exatamente tudo o que o outro faz. São obras únicas, cada uma delas, e eu recomendo, meus amigos. É uma leitura que eu recomendo. Você gosta de leitura, gosta de Jurassic Park? É uma leitura boa. É uma aula de storytelling, é uma aula de ficção científica, como se escrever uma ficção científica pé no chão, bem feita pra caralho. É uma aula de terror também, de tensão, de cenas fodas de tensão. Incrível! Maravilhoso. E você, meu amigo, o que você acha a respeito? Você que leu o livro de Jurassic Park, o que você acha a respeito do livro? Comente aqui embaixo. O que você achou a respeito desse vídeo? Comente aqui embaixo também. Deixa um like no vídeo para impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Também considere, meus amigos, além de se inscrever no canal, virar membros do canal, meus amigos, para você financiar vídeos como esse aqui. Vocês sabem que esses vídeos onde a gente trabalha esses conteúdos que não são The Walking Dead, que são coisas novas, são mais experimentais aqui no canal, esses vídeos nem sempre performam bem. Um jeito de vocês fazerem esse tipo de conteúdo que demanda tempo, esforço para se produzir, se tornarem viáveis, é se tornando membros, meus amigos. Se tornem membros do canal para financiar mais isso. É um jeito de você sinalizar que você quer mais disso aqui, tá ligado? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por toda a audiência, por ter assistido até aqui. Até mais e valeu. Tchau, obrigado.